Vamos que vamos, meus amigos e minhas amigas da Nação Celeste. Estamos dando início por aqui a mais um conteúdo no canal do Camarote Esportivo, com notícias atualizadas do maior time de Minas Gerais. E no giro de notícias de hoje temos muitas notícias quentes. Falamos sobre Paulo Pezzolano e seu auxiliar técnico, falamos sobre a explicação da história do Diego Ribas, falamos sobre a contratação de Leonardo Paes, que foi muito barato, e também o pré-jogo de Cruzeiro e Vasco. Vasco e Cruzeiro, partida que vai ser na semana que vem ainda. Vale a pena ficar de olho. Antes de começarmos o nosso conteúdo, eu peço a cada um de vocês que deixem o seu gostei para nos ajudar a bater a meta, dos 1000 likes no vídeo de hoje. E assim você vai estar mostrando para o YouTube que você gosta do nosso trabalho e ele vai recomendá-lo para outros cruzeirenses. Curto demais com o apoio de cada um de vocês. Vamos que vamos para o giro de notícias. Siempre falo, né? Vine a Cruzeiro, estou cumprindo um sonho. Mas o sonho vai estar concluído quando feche o ano e temos primeira divisão. Então, esse sonho não vai trocar porque vamos primeiro, vamos quinto, vamos sexto. Esse sonho vai estar dentro. Então, o próximo jogo, Pezzolano, vai ser um jogo na final. ¿Sí? ¿Por quê? Porque quero, como falo sempre, o melhor para meu filho, o melhor para todo o entorno mío. E como logro isso? O próximo jogo seria jogar na final. Se revela o equipo mais importante hoje de segunda divisão. E temos que sair contra eles al 100% para ganhar esse jogo. Sempre. Essas foram as palavras do treinador Paulo Pezzolano para o jornalista Guilherme Pio, da Rádio Itatiaia. E eu vejo nas palavras do Paulo Pezzolano que ele tem um objetivo no Cruzeiro, que é conseguir o acesso. Ele tem demonstrado muito profissionalismo, um excelente desempenho com o Cruzeiro, mas pelo discurso do Paulo Pezzolano, veja se eu estou enganado. Não parece que ele só vai ficar uma temporada aqui no Cruzeiro? Ele sempre cita os teus filhos, ele tem que pensar no que é melhor para a tua família. Ele tem um objetivo, eu acredito que ele fique no Cruzeiro até o final da temporada, até conseguir o acesso à primeira divisão. Mas pelos discursos que são dados pelo Paulo Pezzolano nas entrevistas, parece até que é o último ano dele aqui no Cruzeiro, ou melhor, o primeiro e o último ano. Até pergunto a vocês, vocês acham que o Paulo Pezzolano, mesmo conseguindo o acesso, ele fique no Cruzeiro para a próxima temporada? Ou vocês acham que o treinador ficou tão badalado que vai ficar difícil de segurá-lo no ano que vem também? Eu já dei até a dica para vocês em vídeos anteriores. Se o Paulo Pezzolano sair, é simples. Pega o Martim, que é o auxiliar técnico do Paulo Pezzolano, e promove ele a treinador principal. Ele já fez isso antes, já foi treinador principal de outras equipes, e eu tenho certeza que ele sairia, podemos dizer assim, entre aspas, da barba do Paulo Pezzolano e criaria os teus próprios passos sozinhos. E ele tem a mesma metodologia, conhece todo o elenco, assim como o Paulo Pezzolano também conhece, então, na minha opinião, seria muito interessante. Mas, claro, é coisa da minha cabeça. Nos discursos parece que este seria o último ano do Paulo Pezzolano. Porém, quem sabe ele fica conosco também na temporada que vem. Acho um baita de um treinador, mas vai ser difícil demais de segurá-lo. Neste final de semana, o Diego Ribas, do Flamengo, chamou bastante atenção da torcida do Cruzeiro por causa do teu comentário, onde ele coloca na publicação do Ronaldo: "Parabéns, meu presida", ou era "Vamos, meu presida", não me lembro muito bem. Mas certo é que esta história foi totalmente explicada no programa Os Donos da Bola, onde explicaram a situação do presida, como foi chamado pelo Diego Ribas, camisa 10 do Flamengo. Renato, então explica para nós esta situação. É simples. Quando o Ronaldo estava na seleção brasileira e também o Diego Ribas era da seleção brasileira, eles chamavam o Ronaldo de presida, porque era como o líder do grupo, podemos dizer assim. Então é um apelido que a galera daquela época tem com o Ronaldo Fenômeno até hoje. E por isso o apelido de presida para o Ronaldo. Foi um comentário que chamou bastante atenção. Eu, por exemplo, não sabia deste apelido que o Ronaldo tinha, mas foi tudo esclarecido nos programas Os Donos da Bola. A gente sabe da repercussão que teve dentro dos torcedores do Cruzeiro. Alguns gostaram, falaram que o meio-campista Diego Ribas poderia ser uma boa para o Cruzeiro. Outros não gostaram nem um pouco desta possibilidade. Eu particularmente acho um jogador interessante, mas sabemos que é totalmente fora da nossa realidade. A não ser que essa
aceitasse uma redução de salário muito drástica. Diego Ribas, na minha opinião, seria o camisa 10 pensante do meio de campo do Cruzeiro, aquele jogador que de vez em quando falta para nós. Muitos já falam que pela falta de intensidade do Diego Ribas, ele nunca poderia entrar ali nos padrões, né, do Paulo Pezzolano. Vamos aguardar. Não acho que o Diego Ribas seja mais, até porque essa história já foi totalmente explicada, era apenas um apelido. A torcida do Vasco já começou a se mobilizar nas redes sociais, já começou também a aderir os ingressos para a partida contra o Cruzeiro. Eles estão vendo como a grande partida da Série B para o Vasco. Um jogo dentro de casa, a expectativa é de ter 60 mil pessoas no Maracanã. Lembrando a vocês, a casa do Vasco é o São Januário, mas pelo tamanho da partida, eles preferiram transferir o jogo para o Maracanã. Na minha opinião, muito bom. O gramado do Maracanã é melhor, para chegar no Maracanã é muito melhor. As caravanas de BH, interior de Minas Gerais, vão ficar muito mais animadas, até porque você vai lá, pega uma praia, fica de boa o dia todo e espera o horário do jogo. Tenho certeza que a galera vai comparecer em peso. O Cruzeiro vai ter disponível 4 mil ingressos, que eu tenho certeza que não vai sobrar nenhum ingresso. Pode ter certeza que o Cruzeiro vai esgotar todos da sua parte. Agora, 60 mil no estádio lá. Eu acho que vai ser muito bacana, quanto mais torcedor do Vasco, melhor. Porque, cara, eu gostaria demais de vencer o Vasco na casa deles. Já imaginou? Ganhar do Vasco com 60 mil no Maracanã? Parece até um sonho. Quem sabe ele vira realidade. A expectativa é essa, botar os pés no chão com muita humildade, jogar o nosso bom e velho futebol e ir pra cima deles. Não esperem jogo fácil. O Vasco vai para cima, vai estar empurrado pela sua torcida, mas acreditamos demais no potencial dos nossos jogadores e no desempenho que a gente pode trazer dentro de campo. Imagina ganhar do Vasco com 60 mil no Maracanã? Parece até mesmo um sonho para nós. O pessoal do GE Cruzeiro trouxe uma matéria muito bacana sobre um jogador que está se destacando no Cruzeiro, com um bom futebol e muita pouca mídia. E claro, custo-benefício muito abaixo do que o mercado está acostumado. Renato, de quem estamos falando? Estamos falando do uruguaio Leonardo Paes, que foi uma indicação feita pelo treinador Paulo Pezzolano. Quer dizer que o Paulo Pezzolano pediu o jogador e o Cruzeiro foi lá e contratou? Não. Paulo Pezzolano fez a indicação e o sistema de análise de mercado do Cruzeiro avaliou para saber se é uma boa ou não. Não é porque ele pediu que tem que ir lá e contratar. Você tem que avaliar para saber quais são as condições e saber também, né, se vale a pena ou não o investimento no jogador. Eu vou trazer aqui para vocês uma matéria muito interessante trazida pelo GE. Olha só, um dos responsáveis por garantir a 7ª vitória consecutiva do Cruzeiro na Série B, o uruguaio Léo Paes, pode ser visto como um dos queridinhos do time do treinador Paulo Pezzolano. Considerado um coringa para o treinador, o jogador de 27 anos de idade acertou com o time celeste de forma relâmpago e veio ao Brasil por padrões financeiros bem abaixo do que o mercado está acostumado. Sabe quanto que o Cruzeiro teve que pagar por ele? Foram cerca de 10 mil dólares. Que isso, cara, tava muito barato. Acho que o próprio Cruzeiro se assustou quando ficou sabendo dos valores da multa rescisória do Leonardo Paes. O valor convertido para o real dá 48 mil reais. Ou contratação barata, saiu praticamente de graça. Um jogador que já fez a função de lateral, de ala, de atacante, é um cara muito polivalente dentro de campo e com certeza está sendo muito importante. O valor, segundo consultado pelo GE ao presidente do Montevidéu Wanderers, Gabriel Blanco, já foi quitado na negociação, ou seja, o Cruzeiro já fez o pagamento. Paes construiu a carreira no Uruguai, passando por Defensor, Torque e também o Liverpool, e passou também pelo Juarez do México, teve uma rápida passagem por lá. Pelo Cruzeiro é considerado extremamente importante. E é como eu falei para vocês, tem muito futebol e pouca mídia. Para a Série B é uma excelente contratação que o Cruzeiro fez. Uma aposta que deu muito certo. Poderia dar errado, poderia dar certo. E graças a Deus deu muito certo. E olha só as palavras do nosso treinador, Paulo Pezzolano, sobre o Leonardo Paes. Abre aspas. O dele foi muito rápido, foram 2, 3 dias. Quando me falaram dele, eu conhecia bem ele. Ele estava em crescimento no Andes, jogando a Libertadores. Gostava dele, porque sabia que ele poderia ocupar muitos lugares no campo.
deu certo, destacou o treinador Paulo Pezzolano sobre a negociação para contratar o Leonardo Paes. De 0 a 10, me dê uma nota de qual avaliação vocês dariam para a contratação do Leonardo Paes. Eu particularmente daria uma nota 10. Renato, 10? Sim, 10. Por R$48 mil, meus amigos. Se você fazer a contratação de um jogador do nível do Leonardo Paes, não é para qualquer um. Tem que estar muito atento ao mercado da bola. Pode dar uma nota 10, ainda mais pelo custo-benefício.